Daum continuava com seus experimentos na dungeon, decidindo que agora iria colocar a Cidra junto com a melancia. E o coelho, como sempre, nunca concordava com as atitudes do nosso protagonista, mas ele tinha falado que ficou muito gostoso, principalmente com a mistura. Eu já não sei, mas você deixa no comentário aí se realmente você já experimentou isso e se você acha muito gostoso. E o mais estranho disso tudo é que a melancia tinha uma semente gigantesca. Ela até mesmo era muito boa de chupar, mas ele tinha que tomar muito cuidado, já que se ele tivesse devorado ela, provavelmente o nosso protagonista estaria morto, já que ela absorvia água quando tocava nela. E se ele tivesse devorado ela, era F pro nosso protagonista na hora. A Alpha até mesmo começou a perguntar se ele tinha certeza de levar essa semente sinistra para o templo, mas vocês conhecem o nosso prota e com certeza ele pensou que seria uma ótima ideia para acabar com um certo problema, já que a sauna que ele tinha criado estava gerando muito mofo, e até mesmo a Alpha concordou dizendo que era verdade. Então ele pensou que se ele colocasse isso em volta da sauna, seria perfeito para desumidificar, além também de ser uma boa defesa, abrindo então o portal e trazendo todos os golems, na intenção de levar todos aqueles cactos para lá. Ele ordenou para que todos eles pegassem e levassem até o templo, e enquanto essa missão estava sendo cumprida, ele já deu outra para Bahamut, dizendo que ele deveria congelar aquilo para ele. Ele porém pediu perdão, já que ele não conseguia ter energia para congelar tudo, porém o nosso prota disse que ele não precisava congelar completamente, só deixar gelado. Com certeza lá no fundo você pode ver ele gritando de tanta dor. Mas após isso, o nosso coelho começou a perceber que tinha algo brilhando muito, e simplesmente era o Song usando a habilidade dele de eletricidade. O cara do raio basicamente estava arrasando nesse dia. Ele conseguiu cobrir o seu corpo inteiro com raios e aniquilou vários inimigos, e nisso ele estava sendo muito forte, derrotando todos eles, o que lhe trouxe até mesmo o apelido de Cavaleiro da Luz Brilhante. Porém, o coelho achava que se ele continuasse gastando tanta energia, logo sua força mental iria pro saco, e mesmo assim ele admitia que ele era realmente muito durão, já que no começo seus poderes mal funcionavam com uma faísca, mas quanto mais ele usava esses poderes, mais fortes ele ficava. E agora toda essa força estava sendo utilizada para concluir a dungeon e ganhar conquistas, e pode-se dizer que realmente ele era um prodígio, pensava o coelho, mas isso também lembrava uma certa pessoa. Mas o coelho estava com tanta fome que estava começando até a elogiar esses jogadores. Então, ele começou a partir em direção a Song, dizendo que ele não deveria esquecer dele mesmo, já que a sua força mental iria acabar muito rápido se ele continuasse desse jeito. Porém, Song perguntou se o coelho realmente estava preocupado com ele, dizendo que ele deveria relaxar, já que ele poderia se recuperar em instantes graças a uma habilidade que ele tinha, chamada Indomável. Então o coelho começou a dizer que mesmo assim não significava recuperação total, e ele ainda não tinha entendido o real sentido, mesmo precisando de menos tempo para se recuperar. E é por isso que ele estava falando isso com ele. Porém, Song concordou, dizendo que ele tinha razão, e Daum sempre estava tranquilo em todas as situações, mas essa era uma das qualidades dele. Após isso, ele derrubou um peixe gigantesco, falando que só iria conseguir se acalmar após ele conseguir tirar aquele número da sua testa. E enquanto ele não conseguisse fazer isso, ele continuaria muito irritado. Mas o coelho disse que tinha entendido, mas ele deveria maneirar um pouco. Então após isso, Song percebeu que tinha visto alguma coisa brilhante pelo céu. Porém, ele pensou que ele estava louco, já que a sua força mental estava se esgotando. Após isso, Daum disse que tinha conseguido. Ele realmente upou a habilidade. E o mais louco é que ele conseguia fazer a purificação dele ficar girando em círculos perfeitos em volta do que ele quisesse, tendo então o total controle sobre aquela habilidade. E agora sim, ele poderia colocar isso no Golem, e foi o que ele fez, colocando então em volta do povo como se fosse um satélite purificador. Mas o ruim era que depois de dar uma volta ele sumia, e agora o nosso prota tinha pensado que ele evoluiu muito mais, mas era conveniente demais dizer que aquilo era coincidência. Talvez o controle da habilidade dele pudesse melhorar ainda mais. Nesse momento ele até perguntou o que o coelho achava, porém ele não estava naquele lugar, e até mesmo o Bahamut estava sentindo falta dele.
Bahamut então foi dar uma olhadinha na sala do motor, quando de repente ele se deparou com algo e chamou o seu mestre, dizendo que eles tinham um problema. Porém, de repente, quando ele começou a olhar para fora, estava um breu danado, e as nuvens não eram mais venenosas, mas sim tudo escuro, como se pudesse apalpar as trevas. E o estranho é que ainda não tinha anoitecido, então Da-un decidiu fazer alguns disparos para ver se era algum tipo de veneno novo, porém não era nada disso, e logo as habilidades dele começaram a se desfazer, e ele foi nisso mesmo que ele pensou que fosse como uma escuridão engolindo a luz, o que lembrou Bahamut de um certo lugar, que provavelmente eles estavam no vestígio do abismo, o lugar que devorava toda a luz e não esperava encontrá-lo bem ali. E Alpha explicou que o abismo era uma barreira proibida, o lugar que as bruxas estavam estudando, um local sinistro e perigoso, repleto de caos. E o nosso prota perguntou se não era a mesma coisa. Bahamut explicou que como ele poderia ver, ela engole toda a luz, e tecnicamente, luz com poder era algo que mais alimentava ela, já que a energia vital era o que ela usava para se manter presente. Pensando então que ela comia as habilidades, mas seria muito perigoso se ela anulasse elas. Até mesmo a Alpha disse que elas estariam em apuros se isso fosse o caso, devendo sair dali imediatamente, já que portais seriam destruídos ao encostar naquela névoa. Da-un então percebeu que com certeza isso seria muito perigoso, dando a ordem para Bahamut para eles saírem imediatamente daquele lugar. Porém, de repente, algo furou o teto, deixando ele bem surpreso, pensando que era algo muito inesperado, quando de repente começou a morder e a rachar mais ainda. E então, não foi só um que fez isso, quando começaram a aparecer mais 3 e do nada mais 4, tentando devorar completamente aquele povo. E o nosso prota percebeu que isso certamente seria a morte na certa, e ele precisava escapar dali o mais rápido possível, mas um daqueles monstros mordeu mais forte ainda e conseguiu penetrar aquele monstro de terra. Aí o nosso prota estava lascado, já que agora a única coisa que ele poderia fazer era lutar contra aquele monstro. Então ele usou a lança de aço para poder furar aquele peixe, quando de repente ele caiu no chão quase morrendo, e o nosso prota percebeu que na verdade estava sendo muito fácil derrotar aquele monstro. Quando as sombras começaram a sair dele, ele se tornou de repente em um peixe, e ele achou que aquela parada realmente estava muito estranha, já que tinham peixes voando naquele lugar. Até mesmo Bahamut ficou assustado por ter peixes no abismo. Agora mesmo que Da-un não estava atendendo nada, ele queria meter o pé dali o mais rápido possível, mas então ele decidiu dar uma olhada no que estava acontecendo do lado de fora, principalmente porque o povo dele estava perdendo a altitude e agora estava caindo com muita velocidade, e quando ele percebeu, a quantidade de peixes do lado de fora tinha dobrado, e eles realmente não estavam se cansando de morder aquele povo, pensando então que a última escolha seria abandonar o povo Golem, já que caso contrário, eles iriam se espatifar completamente no chão, decidindo então criar um portal rapidamente. Então, o acesso do nosso prota foi negado, já que as coordenadas não tinham sido identificadas e não era possível criar um portal naquele momento, o que deixou ele com uma suadeira gigantesca, e agora só restava ele derrotar cada um daqueles peixes, e realmente ele teria que usar o propósito daquele povo, tendo então que lutar contra aqueles peixes em uma queda livre, e logo ele já ativou suas habilidades escadas flutuantes conectadas ao povo e saltou diretamente em direção à cabeça do peixe, furando ele rapidamente, mas ele tinha furado o peixe e não funcionou, então ele tinha que pensar em outro plano rápido, decidindo pegar um daqueles blocos para poder fazer o peixe flutuar, e quando ele abriu a boca, ele nem pensou duas vezes e já jogou o bloco na boca do peixe, fazendo então com que ele flutuasse para bem longe. E quando Da-un percebeu que o plano estava dando certo, só restava ele tentar mais uma vez. Mas era muito medo para ele, já que ele poderia cair a qualquer momento do povo. Então ele decidiu manter a coragem dele a todo momento enquanto ele estava lutando, usando também a habilidade Valente com o Grifo, que deu forças e coragem para ele. E agora ele estava enfrentando cada um daqueles peixes na raça, e quando ele não conseguia derrotá-los furando, ele simplesmente atacava, fazendo então com que a boca deles fosse abertas, e após isso ele lançava eles para bem longe com o cubo mesmo dentro da boca. Gastava um pouco mais, mas era algo necessário para sua sobrevivência, e após tirar um após outro, ele só faltava derrotar mais um, e após derrotá-lo, agora sim a vitória estava garantida, pensando que com isso agora
ele conseguiria aguentar um pouco mais de tempo no ar, decidindo também que o povo precisava ser consertado, e em questão de instantes ele tinha sido completamente reparado, mas o principal motivo para isso é porque ele era feito de terra, o que facilitou muitas coisas, e de qualquer jeito ali ainda continuava sendo um lugar muito perigoso, dizendo que eles precisavam abrir o portal o mais rápido possível assim que chegassem no chão. Mas para eles poderem retornar para casa, eles iriam precisar iluminar o caminho. Então ele pensou em uma boa ideia para isso. Bahamut, porém, não entendeu nada e ele pegou um monte de tochas dele e começou a ficar naquele monstro na parte de fora, usando então o fogo, só que sem magia, para poder realmente enxergar. Mas estranhamente as trevas tentavam devorar as chamas, mas não conseguia. A névoa negra só era dispersa da presença do fogo, quando de repente um dos peixes se aproximou e o nosso prota já estava se preparando para o combate, só que ele deu meia volta a ver aquela luz. Então, Daum percebeu que eles não iriam aonde a névoa não estava presente, sacando então que a escuridão era como se fosse a água deles. Então ele pediu para que Bahamut entrasse para dentro. Ele porém não entendeu. Daum explicou que as coisas ali em cima iriam esquentar bastante e que era melhor ele ficar lá. Ele começou até a entrar em choque quando viu a pedra solar, e o nosso protagonista começou a colocar ela em blocos, e dentro dos blocos flutuação, como se fossem lamparinas brilhantes no ar. E então agora ele tinha um anti-abismo feito com 100% de certeza, e se bem que agora parecia mais uma água viva do que um povo no escuro, e talvez ele tivesse até exagerado um pouco. A Alpha até mesmo disse que a aparência poderia não ser das melhores, mas a ideia era, e a luz gerada pela pedra solar era única, ou seja, não é mágica, e nem mesmo o abismo poderia consumi-la. Ele até mesmo disse que a Alpha poderia ter falado isso bem antes para ele, porém a Alpha não tinha tanto conhecimento sobre o abismo, e não era pecado ser ignorante sobre algo maligno. Bahamut até mesmo agradeceu, dizendo que ele conseguia enxergar tudo perfeitamente agora, perguntando o que ele queria fazer nesse momento. E já que agora tinha um peixe lá dentro. Ele até mesmo tinha se esquecido daquele peixe gigante. O mais louco é que o peixe estava vivo, como se ele tivesse pescado. Ele porém pensou que já que aquele peixe estava sem os resquícios das trevas, ele deveria ser só um peixe normal agora. E esse era o momento certo para eles poderem comer ele, dizendo que não era bem um peixe do abismo, mas era parecido com uma anchova na sua vida real, só que bem grandona. A anchova do abismo, disse ele. Porém, ele começou a pensar que o gosto daquele peixe deve ser muito bom, então ele decidiu sacar a sua faca do açougueiro, e já que era hora de fazer um bom uso desse peixe. A Alpha porém perguntou se ele não comia depois que estivesse em um lugar seguro, mas o nosso prota disse que não, já que eles estavam fazendo isso para eles sobreviverem e não tinha como andar sem refeição. Mas a Alpha ficou bem brava, sabendo que ele já estava bem alimentado, decidindo acabar com o sofrimento daquele peixe e dando-lhe uma marretada na cabeça. Agora só faltava tirar as escamas, abrir, tirar os ossos e depois tirar toda a gordura, para que então ele pudesse fazer o peixe. E depois disso ele preparou um molho chamado de soja, que sobrou da última vez que ele fez, e a comida agora estava bem apresentável e sempre era mais gostosa, chamando então de sashimi de peixe do abismo. Bahamut porém pensou que o seu mestre na verdade era um ótimo torturador, já que ele tirou todo o sangue e a carne de uma criatura completamente viva. Ele pensou que ele era um assassino, mas ele nunca tinha visto seu mestre comer sashimi antes. Depois ele explicar isso para Bahamut, pediu para que ele lançasse uma brisa geladinha naquele sashimi, porque principalmente naquele lugar, o oceano do abismo era um lugar quente e muito úmido, o que tornava a habilidade de Bahamut muito agradável, já que com sua nevasca funcionava como um ar-condicionado. E Daum após isso começou a comer o sashimi, dizendo que realmente tinha ficado muito gostoso e macio, e ele tinha ouvido dizer que algumas pessoas comiam sashimi com pasta de soja fermentada, e talvez ele devesse tentar, e após isso ele disse que não era tão ruim, realmente ficou bem forte, mas se ele jogasse um pouquinho de vinagre cairia muito bem, tentando então usar um dos itens que ele tinha,
já que após ele criar um pote para decomposição, preencheu ele com várias frutas colhidas na dungeon de diferentes formas e também colocou açúcar. E o mais importante era ter mais açúcar que de costume, já que as frutas da dungeon são bem amargas, e se você infundir o poder na panela, em instantes teria vinagre de frutas fermentadas, e se ele misturasse com molho de soja, agora sim ficaria perfeito. E finalmente o nosso prota criou o wasabi dele, mas faltava uma coisinha, pegando então a casca do cacto de melancia e moendo ela em pequenos pedacinhos. Mas o Bahamut perguntou qual que era o propósito daquilo, e ele disse que nenhum, ele só queria entrar no clima, quando ele de repente pegou aquela mistura e começou a comer com o peixe, e realmente foi muita sorte para ele, já que agora estava muito parecido com o wasabi, então era só misturar o wasabi de cacto com o molho de soja, que iria ficar realmente com a essência do sashimi, chamando até mesmo o coelho para provar, porém ele se lembrou que o coelho novamente não estava ali naquele lugar, o que deixou ele um pouco desanimado, mas o coelho começou a falar do nada que ele deveria parar com aquela cara de velório, já que ele tinha quase morrido, e o nosso prota perguntou o porquê dele estar ali, quando de repente o coelho se aproximou e disse que a Alfa o chamou, dizendo que ele estava por perto, e o coelho já se aproximou perguntando o que ele estava fazendo. Então, após eles conversarem, e após isso, Daum finalmente entendeu que eles estavam na terceira dungeon, e a Alfa ouviu do pessoal que eles estavam em um lugar parecido com este, então se comunicou com o coelho para avisar que ele estava perto, e o coelho conseguiu chegar ali rapidamente, porém ele estava muito irritado, já que o nosso protagonista não tinha ouvido a telepatia dele de jeito nenhum. E Daum até mesmo chegou a alimentar o coelho na boca, já que ele estava se sentindo culpado por tudo aquilo ter acontecido. E diferente das conversas que eram normais, telepatia, se você não tivesse concentrado, você não iria conseguir ouvir, e a mensagem iria passar completamente despercebida. Então o coelho, após experimentar, viu que realmente era muito gostoso e macio, dizendo até que não tinha tempo para comer aquilo, já que os seus amigos estavam em perigo. E ele então perguntou qual foi o motivo dele não ter falado isso antes, porém o coelho disse que após isso ele explicou que ele deveria ficar paciente, já que eles não estavam com tanto perigo assim. Após ele chegar lá, ele iria entender tudo o que estava acontecendo, decidindo então partir imediatamente com Bahamut. E o coelho estava em cima do povo, dizendo que o nosso protagonista deveria seguir as suas instruções, já que era muito fácil de se perder naquele lugar. Pelo menos o coelho estava feliz que o nosso prota não chegou pela parte de baixo, já que aquela névoa lá era muito mais poderosa e muito mais complicada para se lutar, já que realmente as pessoas precisavam manusear muito bem a sua tocha, caso contrário seriam engolidos pela escuridão e os peixes iriam te atacar. No entanto, os peixes não eram o único problema naquele lugar, já que em alguns locais havia umas armadilhas escondidas, algumas conchas de ferro que ficavam submersas na intenção de você pisar em cima, e então elas se prendiam lá dentro para que você ficasse sem oxigênio, e sem contar também que a sua tocha apagava. Não existia então nenhum jeito de abrir as ostras depois que elas se fechavam, mas o mais estranho é que infelizmente Song e seu amigo estavam presos dentro de uma, e ele estava tentando socar de todas as formas, mas ele não conseguia sair daquele lugar. A única pessoa que estava do lado de fora era o arqueiro, e ele perguntou quanto tempo faltava para Daum chegar, e os outros estavam precisando da ajuda dele, e ele informou da onde estavam vindo os ataques, um da esquerda e o outro da direita por cima, graças à sua habilidade de visão aprimorada, e assim eles conseguiam se defender dos peixes. Mas tinha algo que estava se escondendo nas sombras, e era um gato das sombras, dizendo que eles deveriam ficar atentos, mas o bicho era tão rápido que ele se aproximava e simplesmente apagava as tochas para que os peixes pudessem atacar. Realmente era um monstro sinistro, e eles desapareciam como sombras, e era óbvio que sem o Song todos eles ali iriam perecer. Ele então começou a falar que a única chance deles realmente saírem daquele lugar era o raio de Song, já que com essa habilidade eles talvez destruíssem aquela ostra. Porém, ele disse que não queria usar de jeito nenhum, e ele perguntou o porquê, mas ele disse que ele poderia destruí-la talvez se ele concentrasse o seu poder, mas infelizmente isso também afetaria ele e poderia até mesmo matá-lo, porque o lugar era muito apertado.
O porém foi que eles falaram que iriam morrer de qualquer forma se ficassem parados ali, e além do oxigênio que estava acabando aos poucos. E ele começou a bater no peito, dizendo que ele poderia se curar e não morreria tão facilmente assim, e não custava nada o Song tentar. Porém, Song disse que era muito forte e era bom eles evitarem risco o máximo que puderem, deixando então que Da-un realmente tentasse salvar eles primeiro. Porém, ele disse que talvez Da-un não conseguisse lidar com essa situação, principalmente porque ele já tentou abrir a ostra muitas das vezes com a sua força, mas nem mesmo um golem iria funcionar, já que não existia fricção naquele lugar o suficiente para abrir com apenas mãos de barro. Song, ouvindo ele, simplesmente ficou em silêncio, enquanto ele estava fervendo de raiva, e ele então pensou que realmente tentar matar essa coisa assim que comeu eles, só porque eles estavam confusos, foi um grande erro, já que se ela estivesse viva, talvez eles poderiam ter tentado abri-la, mas aquele monstro, depois que ele é morto, ele não se abre de jeito nenhum. Mas Song pensava que Da-un poderia conseguir e dar um jeito pela inteligência dele. Após um certo momento, eles chegaram brilhando pra caramba naquele lugar, e todos eles começaram a se perguntar se na verdade aquele era o boss, mas o nosso prota chegou já pilotando o coelho, pensando então que era realmente aliadas, e agora eles perceberam que aquilo era muito brilhante, e então até mesmo o arqueiro perguntou que tipo de golem transporte era aquele, já que ele voava. Ele então se encontrou com todo o pessoal que estava vivo, perguntando se eles se feriram, então eles disseram que estava tudo bem, porém Da-un já chegou colocando a mão na testa do arqueiro e tentando usar a habilidade purificar, porém ele não conseguia removê-la, mesmo com todo o treinamento e esforço que ele fez, e sem contar que os dias já estavam se acabando. Eles passaram mais de 5 dias só para tentar limpar aquela dungeon e não conseguiram. E Da-un começou a pensar que eles deveriam ter invadido a dungeon juntos se ele soubesse que as coisas ficariam tão difíceis assim, já que nem sempre muito esforço gera muito resultado, disse o coelho, e ele já ia tomar mais um socão para ficar esperto, porém o nosso prota se recusou, dizendo que sentiu muita falta dele, e nesse momento ele achou até estranho. Da-un então perguntou onde estavam os outros dois, dizendo que deveria contar tudo o que aconteceu enquanto ele estava fora, já que assim que eles terminassem, ele iria instalar o portal e embora daquele lugar, mas agora ele precisava derrotar todos aqueles monstros, e quando ele chegou no chão, ele simplesmente fez isso, instalou o portal e trouxe todos os golems para poder lutar contra aqueles peixes, e assim a batalha estava ficando mais interessante ainda, dizendo que ele ainda tinha umas coisinhas para poder testar que estavam guardadas, caso as coisas piorassem, e se realmente aquela ostra fosse de metal, agora ele também conseguia derretê-la com uma coisa que ele tinha, muco de formiga, que era o teste que a saliva das quimeras derretia metal, e as suas presas poderiam até mesmo perfurar o metal. Então após isso ele começou a jogar na ostra para então fazer um buraco, e os dois que estavam lá dentro começaram até mesmo a ver uma luz, pensando que era o Da-un. Então ele pediu para que os dois se afastassem, já que o ferro fundido era bem quente. Eles perguntaram se ele estava conseguindo lidar bem com os monstros do lado de fora, mas ele disse que estava bem tranquilo com aqueles golems derrotando tudo lá atrás, né? Então agora estava na hora dele tirar os dois dali, usando então a tesoura da formiga, mas ele estava fazendo muita força para tentar tirar eles de lá com a tesoura e não estava conseguindo, decidindo então ativar a habilidade Força do Javali, e mesmo com ela ele só conseguiu abrir um pouco, pensando então que a tesoura já tinha quebrado e ela tinha perdido toda a fiação, já que aquilo era muito duro, e após isso o buraco tinha ficado um pouco maior, e então ele conseguia ver se ele passava uma dessas tesouras para ele, já que com a força dele talvez ele conseguisse fazer. Tanque até perguntou aonde ele tinha comprado uma daquelas, mas ele disse que ele tinha arranjado por aí, mas estava na hora de cortar, e após um tempo quebrando aquele negócio, os dois finalmente conseguiram escapar após usarem 4 tesouras. E, infelizmente, ele explicou que o amigo dele não tinha fé nenhuma no nosso protagonista, pedindo perdão de todas as formas por não ter acreditado nele, mas Da-un estava bem tranquilo a respeito disso. Eles então reuniram todos os sobreviventes, perguntando se eles estavam bem, já que agora Song iria testar se o seu relâmpago conseguiria destruir aquelas camadas de ferro, e com isso ele ativou a habilidade e conseguiu fazer um choque poderosíssimo, fazendo até os pelos do coelho ficarem arrepiados, e nesse momento o tanque até agradeceu que realmente ele não usou a habilidade lá dentro, senão ele com certeza teria morrido.
E essa habilidade fez com que as ostras ficassem em pedacinhos. Enquanto isso, ele disse que realmente funcionou, e como esperado, todos ficaram maravilhados com isso. E o coelho disse até mesmo que ele estava se exibindo demais, já que ele não tinha feito isso antes, porque ele era um bobo. Pedindo então para que deixasse ele ir na frente, já que assim ele daria com todas as ostras de armadura de ferro, e agora ele poderia ser engolido sozinho. Daum, porém, estava interessado nos pedaços da ostra quebrada, percebendo que aquilo era muito resistente e parecia realmente ser ferro de verdade. E ele analisou bem de perto e era muito resistente. O coelho então perguntou sobre o que ele estava pensando, e ele disse que os golems eram realmente muito efetivos, mas a armadura deles não era muito boa, já que eles eram de terra e o poder e a força eram esmagadores, além de também conseguirem se curar. No entanto, não importa o quão sólido eles sejam, eles continuam sendo de barro, e após isso não haveria dúvidas de que monstros mais fortes iriam realmente derrotá-los. Alpha então começou a explicar que antigamente um artesanato era feito com diferentes cortes da carapaça das ostras, e com isso Daum tinha achado uma maneira de acabar com a fraqueza dos golems, usando esse mesmo método de artesanato, e os golems ficariam mais resistentes se ele revestisse com esse ferro. Então o coelho pensou que seria tipo uma armadura, já que fazia sentido se os golems estivessem encouraçados. A Alpha então disse que era diferente, seria uma armadura de escamas, já que usariam as escamas das ostras. Bahamut já chegou e deu a ideia de chamar eles de golems blindados. E o nosso prota pensou que realmente parecia bom, mas o coelho não concordava com o nome, dizendo que realmente agora o nome já estava decidido. Daum estava planejando um jeito de fazer os golems da forma perfeita, mas o coelho chegou dizendo que talvez aquelas peças iriam cair se eles fossem acertados durante a batalha, mas o nosso protagonista tinha uma ideia muito boa para poder prevenir isso, amarrando elas. Já que a pele das ostras eram feitas através de colagem, e com isso ele só precisava laqueá-los, e assim, com essa laqueadura, iria dar certo. Porém, o coelho não entendia nada disso. Daum não tinha essa laqueadura das ostras, então ele poderia usar um item que ele tinha para poder substituir, e era a água preta misturada com a saliva das quimeras, e assim eles poderiam colar o material junto com as ostras e o golem. Enquanto isso, Song continuava usando a sua habilidade para poder derrotar as ostras. Daum ativava elas usando o bloco de terra. Sempre assim, com esse trabalho de equipe, os dois conseguiam finalizar sem danos nenhum. E após isso, eles perceberam que a equipe deles tinha se tornado mais forte com essas duas combinações. E só com isso foram 6 em um breve momento. E o coelho até começou a dizer que se eles continuassem assim, eles iam realmente se tornar os mais fortes. E após isso, os outros participantes ficavam responsáveis pela coleta do metal. O coelho, observando tudo isso bem tranquilo, sem fazer nenhum esforço, foi aí que o nosso protagonista percebeu e já deu-lhe um socão para ele ficar esperto e trabalhar, já que ele não deveria ser um vagabundo qualquer quanto os outros. O coelho bravo até perguntou qual foi o motivo de ter batido nele, porém o nosso prota disse que ele era um CLT e todo mundo estava trabalhando e ele ali vagabundeando, ele deveria botar a mão na massa. O coelho, porém, apontou para Bahamut dizendo que ele não estava fazendo nada, mas Bahamut explicou que ele não tinha dedos para poder coletar aquelas coisas, e assim ele poderia ajudar somente dessa forma. Quando ele fazia isso, já estava sendo muito útil, já que Daum estava se agradando com aquela refrescância toda. Contar que ele também trazia bebidas para o nosso prota, o que deixava ele muito feliz, dizendo então que era isso que ele estava fazendo, enquanto que ele não fazia literalmente nada. Até mesmo começou a pensar que Bahamut tinha substituído ele e se tornado o mais favorito. Começou até a vagar triste, como se ninguém quisesse ele mais. Ele até ficou meio mal com isso e pufando pelo cantinho. Porém, o nosso prota chegou perto dele perguntando por que ele estava todo emburrado. Mas o coelho não queria conversa e começou a andar mais ainda. Nesse momento, o nosso prota então disse que ele estava emburrado por causa daquilo. Então ele começou a ficar quieto, mas o coelho estava se irritando mais ainda quanto mais o nosso prota falava.
Chegando então no momento em que ele não aguentou e estourou, e agora ele estava todo emburrado. Após isso, o nosso prota achou que ele realmente gostaria de ter o símbolo dele nos golems, mas agindo dessa forma, talvez ele deveria colocar um boneco de gelo, ficaria muito melhor. Porém o coelho já se animou todinho dizendo que ele deveria fazer um símbolo de coelho nos golems, e na construção ele já estava moldando os golems pouco a pouco, mas demorava muito, mesmo com grande quantidade de concha. Ele tinha que passar as pinceladas e depois, aí sim, ele fazia a conexão, e sem contar que ele fez um molde perfeito do coelho no meio do peitoral, e ele até mesmo pintou, deixando o desenho super realista. Após tudo isso, até mesmo o coelho ficou babando, dizendo que estava muito bom. Era a primeira vez que algo feito por ele tinha o agradado. Mistura da quimera, o golem acabou ficando meio roxo e ainda por cima a couraça dele era muito poderosa. O problema é que demorava muito para Daum fabricar esses golems. Até mesmo o Song, percebendo isso, viu que aquele golem agora sim tinha um poder completamente diferente, e se ele talvez lutasse com um, talvez não conseguisse vencer. Por isso, Song até mesmo perguntou se Daum tinha feito algum tipo de curso para ele ter tanta habilidade assim, mas ele disse que foi só sua intuição. E mais uma vez, ele recebeu uma conquista, a criação de golem blindado, e como ele desenvolveu um golem desse jeito, a conquista fazia com que o nosso prota tivesse a armadura do golem completamente regenerada. Em resumo, a armadura dele agora seria infinita, mesmo se os pedaços caíssem, o que deixou ele realmente muito surpreso, já que era uma conquista muito boa. E agora sim, a Dungeon estava puxando o saco dele. O coelho até mesmo disse que não poderia discordar, especialmente porque o desenho no peitoral nunca iria sair. Porém ele começou a pensar que isso era um pouco estranho, não é como se ele fosse um mago, mas ele continuava a criar novos golems mesmo assim. Ele começou até mesmo a achar estranho de como isso ser possível. Talvez o motivo seja por ele ser um bug. A Alpha, porém, disse que não havia nada de errado, dizendo que no início da criação de golems começou manualmente, e o que ela queria realmente dizer é que no começo faziam os golems manualmente igual o nosso prota, e o coelho nem acreditou que ele estava se tornando uma bruxa. E atualmente não existiam resquícios de magia. Em geral, a criação de um golem se baseava em dar a vida a um boneco de barro como uma imitação de si mesmo, sendo algo considerado como o domínio dos deuses. Porém o coelho não entendeu nada, já que eles estavam falando de golems e agora estavam falando sobre deuses. Após isso o nosso prota concordava, já que, sendo sincero, essa era a ideia dele desde o começo, criar carros e aviões e também criações do homem naquele mundo. Então os golems não eram muito diferentes do que ele queria criar. O coelho então perguntou o porquê dele estar agindo como se já soubesse, sendo que ele acabou de ouvir sobre aquilo. Porém o nosso prota queria bancar o sabichão, então deixou tudo aquilo quieto. Então, agora não fazia muito sentido eles terem discussões, já que estava na hora deles aumentarem mais ainda a quantidade de golems. Mas infelizmente, os dias deles naquele lugar estavam acabando, já que faltavam 13 dias para eles completarem a missão. E eles precisavam achar aquilo o mais rápido possível, já que realmente eles não tinham nenhuma dica, perguntando então para o ancião se eles poderiam ajudar. Ele, porém, disse que não conseguia se localizar muito bem, já que aquele lugar era muito escuro, e eles já começaram a suspirar desanimados. Mas ele ainda se lembrava de uma coisinha, e em um lugar alto, eles precisavam ir ao lugar mais alto dali, e pelo que ele se lembrava, as ruínas históricas ficavam na colina mais alta. E o nosso prota começou a pensar que talvez eles deveriam mudar de direção, já que o caminho por ali era mais alto, e a melhor opção era mudar a rota deles. Porém um arqueiro explicou que na verdade eles estavam indo naquela direção, só que originalmente as ostras acabaram impedindo eles de seguirem o caminho. E agora sim, eles estavam escalando, junto com a iluminação daquele povo gigantesco, e os participantes se locomoveram com muita facilidade nos terrenos altos, e também as ostras estavam sendo exterminadas pelo Song. Enquanto isso, os outros participantes continuavam coletando e trazendo mais peças para Daum formar mais um golem, já que o segundo já estava quase ficando pronto com os materiais, e enquanto isso, o peixe do abismo ia sendo completamente derrotado
pelo monstro, já que ele nem conseguia morder a armadura do golem, e em questão de instantes ele era amassado como purê no chão, e realmente Daun estava muito feliz com a sua conquista. E o coelho até disse que mesmo se estivesse escuro, ele estaria completamente seguro com aquele golem, já que ele era quase impenetrável. Mas estranhamente, ainda tinha um monstro que dava muito trabalho. As pessoas não conseguiam pegar ele por causa da sua agilidade, e ele então saltou em direção a Daun, só que de repente ele encostou naquelas pedras solares que não poderiam ser apagadas, e infelizmente ela se obscureceu, e agora o nosso prota tinha um grande problema para ele poder lidar. Ele começou a usar a sua magia para fazer isso, e basicamente o nosso prota tinha feito um ponche de melancia geladinho e completo para ele, e até mesmo a dungeon recompensou ele com uma conquista. Agora até mesmo o coelho estava ignorando tudo e dizendo que realmente a dungeon tinha ficado maluca. O nosso prota começou a dizer ao coelho que era quase impossível qualquer pessoa fazer isso, já que só eles tinham o Bahamut. E ele então começou a falar para o coelho que seria muito desagradável comer tudo aquilo sozinho, dizendo que ele deveria chamar Song e os outros e levar eles até o templo. Após isso, o coelho abriu um portal, dizendo que o pessoal estava sendo convocado para encontrar o nosso protagonista, e eles rapidamente foram entrando no portal, só que um deles não entrou, e foi Song, quando de repente o coelho ficou observando ele, e ele observando o coelho seriamente. Então ele perguntou se ele tinha alguma reclamação, porém ele disse seriamente que ainda não confiava no coelho. O coelho, porém, disse que ele deveria pensar o que ele quisesse. Song, entretanto, queria explicações, dizendo que tinha algo que incomodava ele, o porquê dele ter deixado Daun vivo. Porém, o coelho disse que, na verdade, ele não poderia falar o que ele não fez, isso por causa do sistema, e ele tinha o seu orgulho como guia também. Mas Song pensava que isso era esperado, já que ele não iria responder de forma nenhuma, já que sempre foi assim. Ele parecia amigável, mas nunca se sabia o que ele pensava de verdade. Só que do nada ele virou aliado de Daun, e realmente isso era muito suspeito. Perguntando então ao guia qual era o real motivo dele continuar ajudando o nosso prota, porém ele respondeu sinceramente, dizendo que era para comer e sobreviver. Porém, Song não entendeu nada, e o coelho explicou que o seu objetivo sempre foi o mesmo, se tornar muito rico e ter tudo o que ele quisesse, e com isso em mente, agora não era tão ruim, já que Daun sempre fazia uns pratos deliciosos e não deixava ele passar necessidade. O coelho, porém, disse que eles já estavam perdendo muito tempo, e mesmo ele sendo chatinho, já estava na hora deles irem embora dali. Porém, Song, com uma aura macabra, disse que se realmente ele fizesse alguma coisa contra Daun, ele iria se responsabilizar depois com a sua morte. Enquanto isso, Daun estava plantando aqueles cactos e ativando eles como armadilha, já que assim ele não seria sugado completamente por eles. E em questão de instantes, eles começaram a sugar todo o vapor que estava naquela região, ajudando então a melhorar a umidade. Enquanto isso, os três já tinham chegado naquele lugar, e eles porém ficaram bem assustados, percebendo que aquilo tudo fazia parte do lar da bruxa. Daun porém testou pessoalmente, encostando nos espinhos e mostrando para eles que, como estava ativado como uma armadilha, não iria causar nenhum dano a eles. Porém, nesse momento, eles disseram que realmente isso era muito bom, mas uma certa pessoa ficou com uma pulga na orelha, já que ela não tinha nenhuma proteção do apóstolo do dragão, e ela poderia realmente morrer se encostasse naqueles espinhos. O coelho continuou a zoar ele, dizendo que se ele fosse picado, bastava tensionar os músculos bem rápido e assim os espinhos não funcionariam. Ele, porém, ficou bem irritado, dizendo que aquilo faria sentido com o mosquito, mas com aquela armadilha de jeito nenhum. Então o nosso prota disse que ele não deveria se preocupar, já que ele iria conjurar uma magia de escadas flutuantes, fazendo então com que os cactos ficassem no ar e não encostassem em ninguém. Porém, eles nem sabiam que o nosso prota tinha essa habilidade, perguntando como ele tinha feito isso. Então ele pediu para que eles esperassem, já que tinha mais coisa ainda, demonstrando então a comida nova que ele tinha preparado. E agora estavam loucos, já que o nosso prota tinha terra que flutuava no céu e ainda por cima um ponche de melancia. E realmente o dia passou tão rápido que todos eles não conseguiram nem decidir o que era mais surpreendente.
E Daum, como de costume, estava acordando, fazendo a sua sauna matinal e preparando e comendo aquele café da manhã reforçado. Após isso, ele até teve melancia de sobremesa, perguntando então se não estava na hora deles irem trabalhar. Após isso, eles foram em direção a Dungeon 2 purificar todos os fantasmas e upar de nível, e a sua habilidade chegou até evoluir para o nível 4, e após isso, ele catava todos os espectros que se encontravam no chão. O coelho, porém, achava que tinha algo de errado, já que não estava certo ele está tão acostumado assim, e realmente, após ele derrotar os fantasmas, ele deitava como se nada tivesse acontecido. Era como se o nosso protagonista tivesse esquecido todo o perigo daquele lugar. Eles ainda estavam na quarta fase. Daum, porém, saiu andando, dizendo que eles tinham um antigo boss com eles, então eles deveriam relaxar, afirmando que agora eles já tinham atrapalhado demais, e essa era a rotina do dia do nosso protagonista. Mas chegando na Vila da Fenda, algo parecia estar acontecendo, já que muitas pessoas estavam juntas, e algumas estavam quase arrancando os dedos de tanto nervosismo. Eles pareciam realmente estar bem assustados, e enquanto isso, Daum se aproximou do seu amigo Song, perguntando o que tinha acontecido, mas na cabeça dele tinha um número marcado 29, e ele perguntou o que era aquele número na sua testa. Ele então disse que um guia tinha visitado a vila. Anteriormente, esse guia chegou, começou a observar bem de longe como humanos assim estavam se dando bem e o porquê daquele lugar estar prosperando, já que como meras pessoas, eles não poderiam conseguir criar algo assim, e talvez ele devesse dar as caras novamente. E então, ele apareceu logo em frente ao dono daquele lugar, perguntando qual era o sentido dele estar bem confortável. Porém, o ancião nesse exato momento se ajoelhou na sua frente, já que esse era o guia da quarta fase, chamado Serpa. Serpa então começou a dizer que ele tinha crescido bastante e conseguiu manusear uma bela comunidade. No entanto, começou a levantar o rosto dele e perguntar se ele sabia o único motivo para ele estar vivo, já que ele não tinha esquecido que o número na sua testa era 0. Ele não deveria nunca esquecer o seu número, já que isso significava que Serpa poderia matá-lo quando ele bem entendesse. E então, após isso, o ancião disse que estava ciente disso e que seu dever era ser o substituto do leão. E ser o seu substituto significava exatamente de que ele tinha que deixar os participantes morrerem e não gerar um lugar de conforto para todos eles ficarem, perguntando então o porquê dele estar fazendo aquilo. Todos então começaram a perceber que aquele era o guia, mas eles começaram a estranhar o porquê do líder deles estar ajoelhado para ele, já que mesmo sendo preguiçoso, Serpa era muito inteligente e ele confiou o gerenciamento dos humanos a um humano, e por causa de sua preguiça, ele ensinou tudo sobre a fase para ele. Contudo, o número de pessoas tentando limpar as dungeons diminuiu muito, e após Daum aparecer, a vila ficou muito segura, e era óbvio que as pessoas não queriam se arriscar tanto na dungeon. Sendo um humano, pensar isso era algo natural, e parecia que lhes faltava agora desespero. Então Serpa decidiu dar uma mãozinha para todos eles, já que essa era a última missão que o ancião teria que cumprir para ele. Sua missão seria guiar todos os participantes para completar a quarta fase, e se eles não conseguissem, iriam morrer tentando, e para isso eles teriam somente 30 dias, começando agora 29, dizendo que eles estavam sentenciados à morte. Em questão de instantes, as marcações começaram a aparecer na testa de todos os jogadores, e agora a pressão estava muito, porque se eles não completassem, iriam morrer de qualquer jeito. E então o nosso protagonista percebeu que tudo isso era muito sério, e graças a Deus ele não estava naquele lugar. Alpha, porém, achou que aquilo era uma grande tolice. Ele perguntou se realmente um guia poderia simplesmente matar qualquer pessoa, mas o Song disse que talvez houvesse uma condição para isso, já que um mero guia causando tanto problema assim não era algo normal. E o coelho explicou que na verdade isso era algo bem simples, só eles mesmos para poderem rebaixar um guia da dungeon, já que por ele ser da quarta fase, ele era muito poderoso. Então, agora só restava eles se reunirem e tentar resolver o problema.
O ancião então disse que só existia um jeito deles se salvarem: concluir a dungeon nos próximos 30 dias, e então recuperariam os seus status. Todos eles, porém, ficaram muito tristes, mas o nosso prota estava tentando tirar aquela maldição dos seus amigos, usando a habilidade purificar, mas mesmo assim não funcionava, já que a maldição que foi aplicada era muito forte, era considerada a de último nível, explicada pelo coelho, já que realmente isso só funcionaria se ele fosse muito forte, já que maldições tinham seus níveis. O que afetava eles agora era chamado Marca do Sacrifício, basicamente o nível mais alto de maldição. E nesse instante, a janela de status era uma etiqueta que dizia que vocês seriam sacrificados para o dragão da morte. E no caso de Song, ele foi amaldiçoado mesmo não estando por perto. E após isso, pode-se dizer que todos seriam sacrificados. Mas Daum não foi, porque ele realmente continua sendo um bug, e a maldição mais alta continuava sendo do Serpa. E como Daum pensou nisso, agora ele precisava simplesmente evoluir a sua purificação ao máximo. O coelho disse que talvez, já que se eles seguissem a lógica básica, uma maldição de alto nível poderia facilmente ser quebrada por uma purificação de alto nível, perguntando a Daum se ele tinha certeza que conseguiria evoluir tudo isso em questão de 29 dias, sabendo que o nível que ele precisava atingir seria o máximo. Porém, Daum ficou muito pensativo, achando que caçar fantasmas não seria a melhor escolha, dizendo que estava fácil demais e seu nível não subiria tanto assim. O coelho até mesmo explicou que depois que o tempo acabasse, eles se tornariam tipo zumbis, pessoas que perderam a motivação para contribuir na dungeon, e aqueles que desistem de completá-la se tornam nada mais do que isso, andarilhos sem vida, e além do guia poder matá-los a qualquer momento que ele quiser, e exatamente isso aconteceu com o líder da vila. E ele até se aproximou, pedindo ajuda de Daum e de Song para que eles pudessem completar a missão. Porém, o coelho disse que eles deveriam relaxar e seguir em frente, já que não deveriam tentar confiar em alguém desde o começo, já que sempre foi assim. E realmente, agora essa era a verdade. Se eles fizessem isso junto, talvez eles continuassem a ter uma chance de sair daquele lugar. Mas eles estavam desanimados, e o coelho continuou avisando que todos eles voltariam para casa assim que os jogos terminassem, e que eles deveriam se esforçar se não quisessem morrer naquele lugar. Ao contrário, seriam sacrificados de qualquer jeito, e para aqueles que viverem, a vitória era garantida. No fim, todos os participantes decidiram ir até a terceira dungeon, e Daum decidiu ficar na vila caso o ataque fosse mal sucedido, mas, na realidade, a sua intenção era evoluir a sua purificação. E nesse instante ele estava conversando mentalmente e pediu para que o coelho fosse com todos eles, e se realmente algo acontecesse, eles abririam um portal e iriam diretamente até eles. Mas Song não se sentia bem abandonando Daum novamente, e realmente o coelho achava que esse pessoal estava muito meloso. Porém, eles esperavam que tudo desse certo. Após isso, o nosso protagonista se esforçou ao máximo para colocar o seu plano em prática, mas a sua habilidade estava ficando mais lenta para evoluir, mesmo com a ajuda do gelinho. Depois de mais um pouco de esforço, ele conseguiu completar a segunda fase mais uma vez, e depois disso só faltava uma coisa para ele: recuperação total, que ele recebia, mas agora ele teria que encontrar outra forma de conseguir upar a sua habilidade. A Alpha, porém, começou a explicar que na verdade esse Serpa era muito inteligente, já que depois da terceira fase ainda haveria a quarta, deixando eles completamente cansados e exaustos e completamente mortos após isso. E pensando bem, agora ele tinha ficado surpreso que o boss dali se tornou fantasmas, mas ele queria algo a mais, perguntando a Alpha qual seria a boa ideia. Então ela disse que ele poderia caçar alguns esqueletos por aí, e realmente foi o que ele fez, usando então suas duas pistolas de purificação. E ele até mesmo achou que as coisas estavam ficando muito fáceis com a sua habilidade nesse nível, mas de repente a habilidade dele conseguiu chegar no nível
quarto, porém ele achava que não estava sendo muito efetivo, já que se fosse como antes, isso seria até que aceitável, mas a situação agora era outra e o tempo não era o seu aliado. A Alpha nesse instante surgiu com uma nova ideia, perguntando se ele não gostaria de purificar as nuvens venenosas do santuário. Ele realmente nem tinha pensado nisso antes, já que as montanhas da morte estavam repletas dessas nuvens, e agora ele poderia upar elas facilmente. Então ele começou a atirar com a sua habilidade e o resultado estava sendo muito eficaz, já que ele chegou no nível 5 rapidamente e agora estava basicamente perfeito. E embora o aumento do alcance da habilidade dele tivesse se tornado maior, a sua ação desaparecia conforme se afastava, e era como se tivesse um limite para que o nosso protagonista conseguisse agir. Mas Daum purificou todas as nuvens que ele conseguia alcançar, e depois disso ficou complicado, já que agora ele precisava fazer escadas, mas ele não poderia sair voando assim simplesmente. Foi aí que ele teve a brilhante ideia de fazer algo para voar. Enquanto isso, Serpa estava novamente na dungeon número 2, se perguntando o porquê daquele lugar estar totalmente vazio mais uma vez, já que eles poderiam ter concluído ali, mas o mais estranho é que não tinha nenhum vestígio até mesmo dos fantasmas, e o porquê do chão estar tão limpo parecia que tivessem feito uma faxina naquele lugar, mas a questão era que tipo de monstro tinha a habilidade para nem sobrar os restos dos fantasmas. Mas era o nosso prota que estava pensando uma ideia que poderia dar para o gasto, e então ele começou a distribuir um monte de blocos de terra e também a pegar um núcleo do golem para utilizar, já que agora ele deveria fazer a sua maior criação, algo que poderia voar naquele mundo. E então não era tão difícil de fazer golems flutuarem com as pedras flutuantes, mas isso só deixaria eles vagando por aí. A prioridade agora era resolver o problema com a direção e a velocidade, e o nosso prota estava pensando em mover livremente aquele bicho, e além de também eles precisarem pensar em como não os deixar virar de ponta cabeça. E o mais doido é que você poderia colocar energia na pedra espectral, mas não poderia retirar dela, já que o único jeito de pegar a energia de volta é sacrificando elas. Então, parecia que a energia vital não era uma opção. Talvez fosse melhor controlar o peso manualmente, colocando e tirando o peso. Então, o nosso protagonista estava se esforçando muito, chegando a ter uma ideia parecida com isso. Nesse momento, o Gelinho começou a dizer que o mestre realmente desenhava muito, dizendo que essa foi a melhor barata que ele viu na vida dele inteira. Porém, Daum disse que aquilo não era uma barata, e sim um povo, falando que ele era cego. Mas na verdade, Daum era um péssimo desenhista, e Gelinho começou a ficar muito nervoso, dizendo que realmente os desenhos do mestre eram bem feitos, e que alguém como ele não poderia nem mesmo interpretar. Mas Daum já lançou o tapão na cabeça dele, dizendo que ele era muito bobo, decidindo então para que os tentáculos mantivessem a posição normal. E realmente, até mesmo a Alpha disse que seria uma boa ideia, e com isso as nuvens venenosas não entrariam facilmente, e ele também pensou na ideia de controlar a altura apenas com o peso em seu interior, colocando e tirando blocos para descer e subir. Até mesmo Gerinho achou que realmente era muito inteligente, e ele até disse que a boca do povo serviria como uma entrada e o local onde ficaria o canhão de purificação, já que a intenção dele era evoluir sua habilidade. Porém, Gerin perguntou o porquê daqueles buracos, e é aí que entrava literalmente, já que ele seria o capitão, e com ele, assim eles teriam um motor de propulsão. Agora era o momento de construir e não de conversa. E ele, após todo esse planejamento, começou a finalmente colocar a mão na massa. E depois de um bom tempo criando, agora ele perguntou o que Bahamut achava de tudo aquilo. E meu parceiro, o cara fez um povo top, tá? Ficou muito lindo. E sem contar que era meio macabro, de acordo com o Gelinho. Mas as batatas da dungeon foram colocadas nas pernas para concentrar mais poder, e o motor pode se mover para qualquer direção. Aquele povo tinha até aquecedor, porque o céu era frio, e a única coisa que restava agora era o nosso protagonista colocar as pedras espectrais dentro do povo e fazer com que ele flutuasse. Após isso, ele ativou a habilidade de carregar energia e o povo começou a flutuar. Ele realmente achou aquilo muito incrível, parecia até mesmo um boss.
E agora, a única coisa que faltava para ele se tornar completo era a esfera de Golem na sua testa, e assim ele se tornaria um Golem polvo. E após isso, o nosso prota disse a palavra erga-se, fazendo então com que finalmente aquele povo tivesse vida. Bahamut até mesmo concordou com o nosso protagonista dizendo que agora sim parecia um boss e somente o mestre dele poderia criar algo tão poderoso. E agora eles já estavam dentro daquele monstro testando ele. Então agora Bahamut era o motor daquele povo. Ele usava mini nevascas para manter a movimentação dele. E nesse instante o monstro estava realmente mexendo, enquanto o nosso protagonista estava na pontinha dele sentindo como se ele estivesse com o oceano na palma da sua mão, pensando então que eles deveriam descer um pouco para poderem alcançar as nuvens venenosas e assim ele conseguiria upar. E quando ele se aproximou, começou a usar a habilidade purificar muitas vezes até ficar muito cansado. E agora ele estava malzão, já que ele achava bizarro estar ali e não poder descansar. Então ele perguntou a Alpha se ele poderia abrir um portal naquele lugar. Porém, a Alpha disse que para isso ele precisaria saber das coordenadas certas, pedindo então para que Bahamut parasse por um pouco de tempo. E Bahamut ouviu, claro e bem entendido, que ele deveria esperar. E quando ele voltou, ele tinha ido buscar o seu cobertor com a durabilidade no máximo e com a absorção de impacto também, já que agora era algo para ajudar a ele a descansar. E como esperado, tudo o que ele precisava realmente era daquele paninho confortável. E em questão de segundos, o nosso protagonista já estava dormindo de tanto cansaço, mas algo inesperado aconteceu. Apareceu uma rachadura e aquele ar venenoso começou a entrar. E então, o gelinho já começou a fechar aquilo enquanto seu mestre dormia e tampou ele com a coberta, avisando que ele já tinha trabalhado muito naquele dia, mas ele iria ficar atento e pousar o povo em um lugar seguro. E após um tempo, ele conseguiu encontrar um monte de rochas e o povo grudou lá e eles realmente começaram a dormir. Mas no dia seguinte, algo inesperado aconteceu. O nosso protagonista acordou e estava completamente revigorado. E ele perguntou que talvez aquele pudesse ser um efeito do veneno, achando que estava na hora de voltar a upar. Mas aonde eles estavam era um lugar completamente estranho, já que nem o nosso protagonista sabia. E agora, Gelinho estava explicando que ele tinha estacionado num penhasco próximo e que ele queria evitar que eles se perdessem no meio da noite. Daum achou que realmente foi uma boa ideia, mas mesmo assim eles estavam perdidos, já que no mapa parecia que o santuário não estava próximo e nada aparecia no mapa. Por hora não era um problema, mas a habilidade dele já tinha chegado no nível 5 e agora era só botar a mão na massa. Depois eles encontravam uma forma de retornarem para casa e após isso ele ficou mais um tempo upando bastante e depois ele já ficou cansado novamente e eles perceberam que algo estava estranho e Daum começou a pensar que ele achava que a esfera de purificação só seguia reto, mas na verdade ela se encurvava um pouco dependendo do movimento que ele fizesse e até mesmo Gelinho achou aquilo incrível e ele achou estranho, já que agora ele poderia curvar um pouco e a chave era tipo beisebol, jogar como se fosse nesse formato. Gelinho porém achou incrível que ele poderia controlar magia, futuramente seria capaz até mesmo de usar magia de diferentes maneiras, mesmo sendo a mesma magia. E nosso prota disse que estava muito feliz, mas ele queria tentar curvar mais ainda a bola, e da segunda vez ele realmente conseguiu, e a bola fez um efeito muito melhor do que a jogada de beisebol. Mas a questão agora era se ele conseguia fazer uma volta de 90 graus, e após tentar bastante, ele conseguiu fazer semicírculos, e após se acostumar, ele conseguiu melhorar ainda, mas naquele momento ele começou a sentir uma dor de cabeça muito forte, porque ele tinha gasto muita mana do seu corpo. A Alpha até mesmo disse que ele estava sendo errado de fazer isso desse jeito, já que agora ele precisava controlar magia e consumia muita força mental. E Bahamut até mesmo começou a se cobrar batendo no chão com muita força, dizendo que ele tinha feito isso com o seu mestre, deixando ele muito cansado.
Mazda 1 diz que isso era comparado a um dia grande de trabalho como um CLT ou se ele estivesse estudando, dizendo que a culpa não era de Bahamut e a única coisa que ele precisava mais uma vez era tirar um bom cochilo, já caindo duro no chão de tanto cansaço, e ele acordou já totalmente recuperado após um cochilinho da tarde, e então ele começou a treinar a habilidade mais uma vez, só que o mais doido é que ele estava quase conseguindo fazer um círculo completo. Mas o que mais deixava ele irritado era a dor que ele estava sentindo por continuar tentando e a cabeça dele continuava doendo. Então Gelinho começou a dizer que, pensando bem, a planta gritante era muito boa para recuperar a força mental, dizendo que ele poderia usar para poder fazer um chá e melhorar essa sua energia. A Alpha, porém, recomendou não consumir aquilo, achando que não adiantava mais, mas o nosso prota pensou que parecia ser algo tipo medicinal, além de ser gostoso. Gelinho até começou a explicar que a eficiência da magia aumentava quando o corpo e a alma estavam calmos. Assim, a força mental se recuperava rapidamente. Daum realmente não perdeu tempo e já pegou um daqueles para cortar e preparar. Primeiramente, ele colocou a água para ferver para que o chá ficasse pronto e depois ele começou a cortar em pequenas fatias aquele bicho que gritava muito, mas ele já estava morto e então ele colocou no chá para ficar pronto. E após isso, fervendo mais o tempo, estava cheirando muito bem. Porém, a Alpha disse que não estava cheirando nada bem enquanto ele já estava tomando. Ele até mesmo começou a pensar que aquilo era maravilhoso enquanto eles estavam lá, chegando até mesmo a se emocionar muito, mas isso era efeito das mandrágoras que causavam em seu corpo. Então, após estar renovado, ele começou a lançar novamente o tiro para ver se ele conseguia fazer, e ele realmente conseguiu fazer uma curva 100% perfeita. E agora que ele estava bem treinado, enquanto ele bebia o chá, a Alpha perguntou qual era a importância da curva, porém ele disse que com essa curva ele poderia até mesmo formar um círculo, e a Alpha sentiu falta do coelho, já que era ele que fazia esses comentários nessas situações, mas o negócio estava feio pro coelho, já que aonde ele estava com muita fome. E como ele já estava acostumado pelas grandes mortes nas dungeons por causa de falta de preparação, era considerado algo normal para ele, mesmo muitas pessoas morrendo tentando completar a terceira fase, já que naquele lugar, se você perdesse a tua tocha, era condenação direta à morte, já que se isso acontecesse, os peixes iriam devorar você. O lugar se chamava Oceano do Abismo. E outro felizado acabou derrubando a tocha sem querer. E agora o coelho sabia que isso significava que ele iria morrer. Já era, não adianta nem ajudar. Em questão de instantes, um peixe gigantesco apareceu e devorou ele, meu parceiro. O cara virou comida de bicho.